Gratidão, mais uma live aqui começando. E hoje eu vou bater um papo com a Cici. Aqui. Olá, gata! Hoje eu vou colocar um filtrinho hoje com você. Boa noite a todos. Hoje nós vamos bater um papo. Se a live ela pode ser um oráculo, né? Boa noite, tudo bem? Olá, Jonathan. Jenny, boa noite. Gratidão a todos que estão entrando. E hoje a Ceci aqui, eu vou colocar a Ceci. É isso. E ela também gosta de fazer o que eu gosto, live. Eu vejo ela aí fazendo live. Oi! Peraí. Tudo bem? Tudo ótimo. Gratidão por você ter aceito aqui o convite. Eu gosto aí da sua energia, da sua autoestima, adoro. Imagina, eu que agradeço pelo convite, por estar nesse espaço lindo, né? E ter a oportunidade de falar de algo que eu super adoro. Então, muito obrigada a você. Boa. E assim, acho que nada mais justo, né? Já que a gente faz live com um monte de pessoas, acho que a gente também merece, né? Que alguém possa chamar a gente, bater um papo, porque é gostoso, né? Então, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, enfim, e deixar fluir. Adoro, adoro. E já tô com o meu oráculo aqui, tá? Já garanti um. Depois já pra gente tirar uma mensagenzinha para ver a energia da nossa live. Boa! Bom, então, para quem não me conhece, prazer, eu sou Cici Lima, sou enfermeira, terapeuta, taróloga há mais de 11 anos. Na pandemia, eu criei o grupo Mistérios da Luz, com o objetivo realmente só da gente trocar informações. Então, era um grupo totalmente informal de WhatsApp. E aí eu recebi algumas demandas, eu recebi mulheres que estavam sofrendo agressão, eu comecei a receber pessoas que estavam desempregadas e estavam sem esperança, né, de conseguir uma renda, de conseguir alguma coisa. E aí, sentindo toda essa energia, essa situação, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso trazer esperança para essas pessoas. E a pandemia foi um negócio muito doido, principalmente para gente que estava na área da saúde, porque a gente via a mortalidade de perto e em massa, né? Então era uma coisa muito assustadora. Então eu falo que o grupo ele foi assim a minha válvula de escape para não surtar, né? Para não pirar. Então eu falo que todas as minhas crias, elas não sabem a importância que foi fazer parte desse processo, porque elas acreditam que elas me ajudam, que eu ajudei, né? Elas no processo, mas foi o contrário, elas que acabaram me ajudando. E aí, mediante a isso, eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo maior, eu preciso estruturar isso. Então, a gente não tinha plataforma, não tinha absolutamente nada, não tinha nem deck. Foi aonde eu comecei com a ideia de chamar o povo para fazer live, para a gente conseguir arrecadar deck para quem não tinha dinheiro para comprar. Porque você imagina, na pandemia, entre o povo pagar uma comida, uma água, uma luz, ninguém ia querer comprar baralho, né? Então era uma situação assim super crítica. E aí eu comecei a importunar o povo para conseguir baralho, se alguém tinha baralho usado, enfim, e para conseguir doação para as pessoas que não tinham. E aí nasce de fato Mistérios da Luz. Então, Mistérios da Luz foi o meu bebezinho, aí que era uma coisa tão pequena e hoje a gente, graças a Deus, tem plataforma, a gente conseguia as doações. E aí a Cici só vivia nos bastidores. A Cici não gostava de fazer live, a Cici não gostava de aparecer, nada. A Cici era totalmente
inerte ali naquele mundo de só passar o conhecimento para as pessoas, mas assim, não aparecer. Só que para o projeto crescer, as pessoas precisavam conhecer quem era a Cici, né? Então, precisava fazer essa movimentação. E aí foi aonde eu comecei a fazer live, foi aonde as pessoas começaram a me conhecer, foi aonde eu comecei a com cara de pau em cada direct. Por favor, será que tem como você fazer uma live comigo? E mandar um presentinho para lembrar do grupo. E assim foi indo. E hoje estamos aqui. Boa. Engraçado assim, na verdade, acho que eu também comecei na pandemia. Na pandemia e assim, eu tinha perdido o emprego também. Tava ali naquele momento de frustração e ao mesmo tempo sem saber o que ia acontecer, né? Com um monte de notícia e parecia que o mundo realmente ia acabar, mas a sua alma não quer que acabe. Então você, você acha que a sua alma grita e você fala, cara, agora é a hora de fazer. Tá naquele, parece que é um ponto final, né? Então vamos fazer o que a sua alma grita. E aí eu também comecei a estudar aí os oráculos, fazer o grupo também. Eu tinha um grupo, comecei no grupo e depois eu passei pro Curiano no Instagram, né? E foi tudo onde tudo começou, mas eu sempre fui muito limitada, não sei você, e me sentindo incapaz. Só que aí o oráculo ele foi te fortalecendo. E aí a primeira consulta, quando você faz uma consulta, eu tive engraçado que as consulentes, as primeiras, hoje são melhores amigas. E quando alguém está ali naquele momento também difícil, ou descobre um câncer e depois tem a cura, e fala assim, cara, você é maravilhosa. Eu falei, não, eu consegui só ler, interpretar. Quem foi o tarô. E tentando me dedicar ao tarô e falar assim, cara, obrigada por você existir, né? Então é isso que eu quero. E mesmo sendo limitada, eu falava assim, aí eu vi aqueles bichão, aí eu falei, vamos fazer o test drive com a cara e com a coragem? Vamos lá. Eu batia lá, olha, eu sou a Renata. O não, eu tenho um jargão, né? Assim, ó, o não eu já tenho. É o que eu falo para todo mundo. O não eu já tenho. Eu sempre vou em busca do sim. E aí eu fui fazendo. Os meus primeiros foi com a Tânia Durão, aí foi a galerinha dela, e de uma vai chamando. E aí depois eu fui estudando no YouTube, porque eu não fazia curso, era um rapaz, ele chama Vitor Pinheiro, hoje ele tem o Bola Astral, mas antes era um outro nome, acho que é Tarot para a Sua Vida Prática. E foi nele que eu fui estudando, e aí eu falei assim, cara, eu ainda vou fazer live com esse tio aí, vou fazer live, e aí foi que eu fui lá na porta dele, e aí o pessoal falou assim, ele já tá estrelinha lá, não vai nem dar bola. E aí ele falou, não, vamos fazer. Foi super bacana, foi bem receptivo, é um ótimo profissional. E aí foi. E aí a partir dele surgiu vários outros que aí hoje eu não paro. E aí foi isso, ó. A entrevistada foi você e eu que falo, né, gata? Desculpa. Que delícia! Não, mas eu adoro partilhar a história. Eu acho que isso faz a diferença, né? Quando a gente troca e a gente percebe que tem outras pessoas, outras histórias que se cruzam, né? E que têm o mesmo começo. E eu acho que isso é um vetor de motivação para as pessoas que estão iniciando acreditarem que elas também podem chegar além, né? Porque eu jamais imaginaria que eu ia estar falando com as pessoas que eu estou falando, me abrindo assim, conversando tranquilamente, né? Sem vergonha, sem
sem nada, assim, com a maior cara de pau e tranquila. E era algo que eu não imaginava que a Cici pudesse alcançar, né, nesse patamar. Eu comecei a jogar tarô, eu tinha 18 anos. 18 para 19 anos, quando eu comecei. Eu trabalhava com telemarketing, eu fui numa casa de Umbanda. Decidi assim, falei, cara, eu vou jogar tarô, do nada, assim. Vou jogar tarô e vai ser isso. E aí fui, comprei o baralho, achando que eu tava abafando. Oi, meu amor! Achando que eu tava abafando. E só tinha 22 arcanos. E eu achava que só tinha 22. Eu não achava que tinha 78. Eu achava que eu tava pleníssima com os meus 22 e arrasando. E aí comecei a jogar com ele, né? E comecei, enfim, eu com um livrinho de palavra-chave lá, pro pessoal do telemarketing, porque o povo do telemarketing adora esses negócios, né? Era aquela bomba, né? A nossa novidade, vamos lá. E aí eu comecei. E aí eu começava a juntar as cartas, eu falava, gente, que coisa difícil, que junta fácil com difícil, e a carta tá boa, tá ruim, que negócio é esse, né? E eu com um livrinho de palavra-chave. E aí tem um que eu nunca me esqueço dessa história, que era um amigo meu que não tinha passado num processo seletivo, e ele já sabia que ele não tinha passado. E ele veio me perguntar se ele passou, né? Claro, vamos testar aí, amiga. E aí eu olhava aquelas cartas e eu falava, meu Deus, que é isso, né? Que diabo é... Só com 22, porque ainda não tinha descoberto que tinha mais 56. E aí eu tava lá assim, eu falei, gente, mas que absurdo. E agora, será que ele passou? Será que ele não passou? Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu sinto que você tá no caminho certo, mas que essa não é a sua oportunidade. Eu acho que você vai conseguir algo melhor, trilhando do jeito que você tá, mas não é ainda esse seu momento. Vai vir uma outra coisa, um outro lugar, para você realmente conseguir aí a vaga que você deseja. Só que aquilo me deu uma perturbação tão grande, mas tão grande, eu não conseguia dormir, porque eu ficava assim, será que ele ia passar e ele não ia se adaptar? Será que realmente ele não passou? E fiquei com aquela perturbação toda, né? Aquele senso de responsabilidade, enfim. E aí, não o suficiente, cheguei no outro dia e falei assim, amigo, você me desculpa por ontem, porque, olha, você não leva assim muito a mal, não, porque eu tô no começo, entendeu? Como eu tô no começo, eu não sei se é exatamente aquilo que eu li pra você, desse jeito. E aí ele pegou e olhou pra minha cara e falou assim: não, você acertou, foi exatamente isso que aconteceu. Minha filha pegava meu baralho e fazia assim: nunca mais eu duvido de você, você é ótimo. E eu beijava o baralho, e falava assim: nunca mais vou duvidar. Então, é super compreensível, né? A gente que hoje já tem uma certa estabilidade, digamos, a gente vive estudando, a gente vive se aprimorando, mas eu também não fiz curso, né? Eu não fiz curso, aprendi muito assim, sozinha, lendo algumas coisas, acompanhando algumas pessoas, mas eu não cheguei a fazer um curso de tarô, né? E quando eu comecei, era muito difícil a gente ter grupos como a gente tem hoje. Hoje a gente tem grupo para várias, as pessoas trocam, conversam. É um assunto super aberto, né? Com a pandemia, hoje você encontra várias pessoas afins. Mas na época que eu comecei, nem minha família direito sabia que eu jogava tarô. Enfim, era uma coisa muito na surdina. Eu comprava meus baralhos assim, deixava mais discretinhos, assim, sabe? Guardados. Então tinha toda essa questão. Tanto que muitas pessoas começam a jogar com as pessoas mais próximas, né? Com os amigos, com os familiares, enfim. Eu não, eu entrava em sala de bate-papo, porque era a minha forma de trocar. Então, eu colocava lá na sala de bate-papo e falava assim, o que você quer saber hoje? Pronto. Colocava lá aqueles computador, sabe, branco, que era aquele cubão ainda. Maravilhoso. Era esse computador que eu tinha, isso quando eu não ia pra Lan House. Colocava as cartinhas lá, pleníssima, e já ia respondendo, né? E já ia fazendo assim. E foi assim que eu fui conseguindo me aprimorar em relação à leitura. Então, eu sempre falo, gente, precisamos fugir das palavras-chave, é importante a gente entender teoria,
mas muitas coisas você vai aprender praticando. Você precisa praticar. Se você não praticar, não flui, né? Então, é muito nesse sentido. Então, super entendo o que você está falando, porque eu acho que é uma dor nossa, né? A questão da insegurança, do medo de errar, ter aquela coisa assim de errar, de ser bom, né? Então, a gente às vezes já carrega isso, principalmente quando a gente está no início. Eu fiz até live esses dias com uma bruxinha e ela estava falando das runas. E é isso que é legal, no sentido assim, eu acredito que as cartas, ela escolhe você. Primeiro que você tem uma intenção. Então, a sua intenção, ela já é boa. E você quer aprender. E tudo é energia. E elas, acredito que elas pegam isso. E foi a brincadeira que ela fez. Ela falou assim, então vamos lá. Você vai embaralhar uma carta, vai tirar e eu vou falar e eu vou embaralhar. E você vai falar. Então lá tinha 13 cartas, tudo bem que tinha coisas que eu sabia, tipo baralho cigano e tal. Mas ela falou, você vai falar não voltado ao significado, mas o que aquela imagem, ela te remete, né? Então, você falando isso, eu imaginava isso também, vamos supor. Se você vê lá o eremita, o que é o eremita? O eremita, ele é um ancião, é um velho. Então, o que aquele velho tem? Olha a bagagem que ele já teve, olha a sabedoria que ele tem. Então, ó, seja sábio, né? Tem a luzinha ali, ó. Manda a luz para fica mais quietinho, né? O momento de você cuidar mais de você, ver aonde você está mais debilitado, porque já é um senhor de idade. E a Kátia, ela fez esse despertar, que fala, calma, a carta, o baralho, você já está numa intenção de pegar ele na mão. Então, deixa ele também guiar. Claro que o estudo é importante. E é diferente da gente viajar na maionese, porque tem isso também, né? Mas isso que você está falando é legal e, ao mesmo tempo, não deixa da gente trabalhar a intuição, e que a intuição, ela é ali concreta, né? E quando a gente tem algo verdadeiro, dá tudo certo. E o que eu queria também te perguntar, que eu acho que a gente já está respondendo, né? Que o tema foi, a live pode ser um oráculo? E o que você acha? Uma live, até aqui a nossa conversa, ela pode ser um oráculo? O que é um oráculo para você, na sua visão de tudo? Olha, eu acho que tudo pode ser oráculo, sabe? Eu tenho muito isso para mim. Eu vivencio fortemente mais o tarô, porque é minha praia, né? Mas eu tenho outros oráculos também. Eu super gosto de búzios, eu gosto de oráculo, por exemplo, dos guardiões, né? De Rosa Caveira, que é a minha guardiã. Então eu tenho várias coisas aqui que eu acabo associando. Então eu falo que super pode. Porque a partir do momento que você traz autoconhecimento, né? Você traz uma pauta de reflexão, você estimula as pessoas a pensarem em possibilidades. Eu encaro isso como um oráculo, porque o sentido do oráculo é ser um direcionador, né? É apontar caminhos. Então, a partir do momento que a gente está criando uma discussão aqui para falar sobre algo relevante, né? Para trazer isso, é uma mensagem, um pertencimento, uma reflexão, que seja. Eu acho que se enquadra perfeitamente nessa questão, porque a gente está clareando. Então, hoje, quantas pessoas vão parar para pensar e falar assim, cara, eu vou começar meu canal, sabe? Vou dar minha cara para bater. Você que nem aquelas loucas lá que não, né, começaram assim do nada, mandaram um direct, vamos conversar, enfim, vamos embora. Então, olha o quanto de revelação, né, de direcionamento a gente conseguiu fazer em, sei lá, poucos minutos, né, numa conversa super informal. Então, eu acho que oráculo é isso. Eu falo muito para os meus pupilos que você tem que vivenciar o tarô. Sim. Né? Então, assim, eu abro a minha geladeira, dependendo do que tem, eu já enxergo todos os arcanos lá.
Então, por exemplo, se tem a canjica da minha avó, eu já falo assim, cara, é um 6 de copas lindo, que nostalgia da minha infância, sabe? Sim. Então, eu super vivencio isso. Ai, atrasou o ônibus, né? Sei lá, perdi o ônibus, tropecei, sei lá, falo, cara, que caos que tá hoje, essa rotina, né? Ai, talvez eu vou vivenciar uma torre ou até um pendurado, o carro com pendurado, porque eu não consegui chegar e deu aquela, sabe, aquela coisa toda. Então, eu já começo a imaginar assim facilmente, eu começo a olhar, eu falo assim, gente, tudo tem sentido, né? E eu acho que é muito disso. Então, todos os pontos eu acho que voltou. Voltou. Tinha travado. Uma parada, mas volta. Então, eu acho que tudo isso é a nossa vida, né? Meu, a nossa vida é um oráculo. É igual eu tava falando até para Alex, porque eu tenho essa relação com música e com cinema, né? Então eu vou assistir alguma coisa, relaciono, música também o tempo todo que eu escuto, e aí eu vou lembrando da carta. E na verdade isso é um exercício, é uma forma de você estudar. E aproveitando, eu não sei se você já fez, aqui tem a Lola, ela é maravilhosa, eu não sei se você já fez live com ela. Tô no pé dela, viu? Eu tô no pé dela. Bora, Ela sabe disso. ela ó, é daqui, é bem Lola mesmo, né? Assim, uma cartomante maravilhosa, lê magnificamente, e adorei fazer a live dela. E então já dou a deixa aí para você chamar ela. Viu, Lola, Lola? arruma Você viu, né, Lola? arruma um horário. Mas como que é? Gata, eu tenho TDAH. Cici, né? Isso. Eu peço até desculpa, porque assim, cara, às vezes eu sou muito desligada. E você escreveu lá, Amora? Pra mim, é uma dela. Amora, bora lá. E pum. Então, às vezes, eu tenho que dar uma respira, presta atenção, e isso também o tarô ele vem me ajudando, o oráculo ele vem me pontuando. E outra coisa que eu gosto, aí a gente já fala junto, é que a live, ela, pelo menos para Renata, ela me transforma no sentido de acreditar na minha capacidade. Então, eu sempre tive muita dificuldade em estudar, como eu falei, tenho TDAH, repeti de ano várias vezes, essa coisa de concentração, de compreender, de escrever errado, porque o TDAH ele tem essa questão, e para mim é muito dificultoso. E eu sou professora, gata, olha a coisa, professora de educação infantil. Mas eu nunca desisti de mim, Que né? Eu luto, e até uma questão que o tarô vem me ajudando é eu sou muito preconceituosa comigo mesma. Então, eu acho que ela não vai querer fazer uma live comigo porque eu sou assim, eu sou assada. Ele não vai querer porque ele não sei o quê. Então, eu já colocava muitos gatilhos. E o tarô, ele dá um tapa na cara. Porque ele fala assim... E principalmente quando você vai fazer uma consulta com um outro. Então, às vezes, a pergunta do outro é um puxão de orelha para mim. E para mim empoderar, e para que eu possa entender o que está... Fala assim, é isso que você quer mesmo? Então, muda a sua postura. Como você vai querer falar, cuidar de uma pessoa, orientar através do oráculo, se você não faz isso? Então, é um tapa. Não sei como que é para você, se você teve esses altos e baixos, e aquela coisa que às vezes as pessoas acham que a gente é Deus. E pelo contrário, a gente é normal como todo mundo. A gente chora, a gente se escabela, a gente tem as nossas coisas. E se você já teve esse confronto de achar que, sei lá, já teve algum dia de você pegar e falar, cara, eu vou guardar as minhas cartas, não quero saber mais disso. Cara, eu falo que a gente tem várias modulações, né? Eu trago muito essa questão
inclusive de ser uma mulher preta. Então, quando você se enxerga nesse lugar, você sabe, você é ensinado desde pequeno que você tem que ser melhor que todo mundo. Porque senão a sociedade ela vai te engolir. Então você sempre tem que estar naquele reforço de que você tem que fazer mais, você tem que fazer mais, você tem que ser competente, você tem que ser bom. Você sempre tem essa questão desse comparativo, né? Isso é algo que eu acho que é uma estrutura que, infelizmente, criam na gente e que a gente tem esse medo, esse receio de todo mundo, né? Eu cresci e, assim, eu gaguejava muito para falar. Eu tenho a língua presa. Então, assim, hoje já melhorou bastante. Mas eu tinha um certo receio de falar, assim, para muitas pessoas, porque às vezes eu tinha uns caguetes, assim, sabe? Eu dava umas travadas, assim, e eu ficava, cara, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão. Nossa, então tinha essa questão da insegurança. Sim. Eu falo que uma das lives que eu mais tremi na base, o pessoal sabe, pelo respeito gigantesco que eu tenho, na verdade foram duas. Uma foi com o Roberto Caldeira, porque o Roberto, a gente colocou a literatura dele dentro do grupo para as pessoas estudarem. E, tipo, conhecer a pessoa que escreveu aquele livro foi uma emoção muito grande para mim. Eu não sabia nem como falar com a pessoa. Então, foi um dos momentos, assim, mais tristes. E outro foi o Del Débio. Eu falei assim, meu, esse cara ele nunca vai falar comigo, ele nunca vai olhar para. Imagina, quem é Cici, né? Então, assim, eu já tive várias vezes esse comparativo, porque, assim, a gente sabe a relevância das outras pessoas, né? Então, a gente entende o que essas pessoas fizeram nesse meio. E aí, quando você tá, assim, porque tudo bem, eu já jogo há 11 anos, e jogo mesmo, assim, não tive uma pausa muito extensa. Mas a pausa que eu tive, inclusive, foi porque uma amiga minha faleceu. E eu tinha dado uma orientação para a irmã dela, enfim, foi algo que. E eu não gostava de ver coisas ruins, eu não gostava de dar notícias ruins, eu tinha esse problema. E aí, quando ela faleceu, eu me senti tão impotente, porque chega exatamente nesse sentido que você falou, assim, às vezes as pessoas acham que a gente vai salvar o mundo, né, com as cartas, a gente vai, sei lá, a gente vai fazer um abracadabra assim e tudo vai se transformar, né, um milagre instantâneo, e nem sempre é isso, e aí é você entender o seu papel naquele momento, tanto de cuidar quanto de abordagem, como que você lida com essa situação. Então foi um conflito muito grande, porque eu não tinha mais tesão nas cartas. Eu não queria mais saber delas, porque era uma das pessoas que mais me procurava para jogar. Então, tipo, eu fiquei muito abalada com a morte repentina que ela teve. E aí eu falei assim, cara, eu não quero mais jogar, não tenho mais sentido de continuar nisso daqui. Sei lá, talvez por hobby, mas vou arquivar. Eu sei que eu acho que eu arquivei uns 6 meses, assim, de não pegar mesmo, assim, de não querer comprar deck, de não querer pegar nas cartas, de não consultar absolutamente nada, das pessoas me procurar e falar, ó, gente, tô corrida, tô trabalhando, e não dá para jogar, e não, sabe assim, sempre com uma desculpinha, até que eu consegui vivenciar essa fase de luto, né? Então eu tive que ressignificar. E aí depois que eu ressignifiquei, cara, eu vi que era a libertação da minha vida, tipo, porque é, eu tenho um amor, né? E eu tenho uma dedicação por ele, eu aprendi muito com ele, e ele enfrentou tantas coisas comigo e tantos aconselhamentos ele me deu e tantas pessoas maravilhosas eu conheci, não tinha que se encerrar ali, né? Porque teve um fim, não tinha que se encerrar ali. Na verdade, tinha que renascer, né? Precisava renascer de uma outra forma, com outro significado. Então, acho que foi uma das fases que eu mais me senti impotente, e
em consequência, eu acho que eu estava para entrar na faculdade quando isso aconteceu. Estava para entrar na faculdade ainda. Não tinha entrado na faculdade e depois que eu entrei na faculdade, eu falo para você que hoje tendo a visão tanto de uma profissional de saúde como de uma taróloga, eu percebo exatamente essa nossa fragilidade, né? Essa fragilidade de entender a nossa impotência, de entender as nossas limitações, de acolher os nossos sentimentos, que eu acho que é uma das coisas que você trouxe brilhantemente. As pessoas acham que a gente tem que ficar vibrando em Buda o tempo inteiro, né? Gratilux, paz e amor e tal. Cara, possível. Isso, e você falar foda-se é importante, é libertador, né? E o tarô, ele é muito da liberdade, ele fala o tempo de você falar não, de você colocar o que você não tá gostando. E às vezes, nem tudo é luz. E é importante a gente estar na treva. É importante a gente Exatamente. estar na treva, né? E é engraçado você falando, não tem como não me emocionar. Porque primeiro que eu sou pisciana, né? Mas acho que o coração do outro é terra de ninguém. Só você sabe o que você está passando, o que você já passou. Então, algumas coisas que você falou, eu me identifico e é coisas que ainda eu estou curando, né? E que todo mundo tem um processo. E tá tudo bem, não é só porque eu leio carta que eu já tô curada de tudo, não. Tem muitas coisas que eu quero melhorar, que eu quero me empenhar e que eu também, às vezes, tem coisas que eu preciso baixar a guarda, né? Que, opa, você não é a rainha da cocada. Não, pelo contrário. Então, tem essa questão de a carta da temperança, do equilíbrio, né? Você não pode ser menos nem mais, mas sim ali né, o Uma suficiente métrica, né? Uhum. e você continuar nessa jornada. E quando você falou do Marcelo Deldébio, para mim também foi uma coisa assim, porque todo mundo colocou. Eu lembro que eu falei para uma pessoa, ela falou: olha, ele nem vai ver a sua mensagem. Porque tem uns sim que realmente eles são mais ali, mais reservado, e tá tudo bem também. E eu acredito no tempo certo. Tem pessoas que falaram não para mim e que hoje chegam, ô Rê, agora eu vi quem é você, vamos lá fazer. Eu falei, bora, vamos lá. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Mas do Marcelo também foi aquela coisa, uau! E quando ele falou, ó, eu não tenho tempo, eu falei, mesmo. Ele falou, não tinha tempo. E aí, no dia seguinte, ele falou, ó, surgiu um horário, quer fazer? Eu falei, gato, bora fazer. E foi uma live que mais bombou, que vinha muita gente. Mas com ele, ao mesmo tempo, eu percebi que a questão não é de quantidade, mas sim de qualidade. É a mesma coisa, a gente está com 6 pessoas. Pode soltar eu e você, não tem ninguém. Mas para a Renata está sendo tão importante de um crescimento. Já fico pensando, cara, como que eu vou. Dá para me fazer outras coisas, como você falou. E eu estava conversando com um amigo querido justamente disso. Como que a gente dá continuidade para a gente seguir isso? A gente quer. O meu sonho é viver disso, porque a gente gosta, porque a gente quer, mas é você estar aberto e você não entrar no desespero, né? E fazer o seu na medida do possível. Já falei demais. Eu acho que foi brilhante isso que você colocou, sabe? Uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo, eu falo que o grupo ele me trouxe um crescimento ímpar, porque eu fui fazer docência para poder conseguir ter uma didática legal no grupo. Então, assim, e entender que eu tinha várias pessoas ao mesmo tempo com diversas personalidades, com diversos comportamentos, que eu tinha pessoas de
diversos lugares e culturas, porque eu não atendia só aqui no Brasil, né? Então, assim, eu tenho pessoas da Inglaterra, de Portugal, eu tenho pessoas de Angola. Então, eu ficava assim, cara, esse fuso horário, como é que a gente vai fazer? E a gente sempre tentando se ajustar. Então, assim, eu sempre falo isso para eles, eu falo que quando a gente tem família, a gente não desiste. Quando a gente tem propósito, a gente não desiste. Então, assim, que nem eu te contei um pedaço da minha história. Eu sou uma mulher preta. Eu cresci na comunidade, sou filha de uma empregada doméstica, e que, assim, ganhou bolsa da faculdade. Hoje tem um irmão que está fazendo uma federal. Então, assim, são coisas que, para quem conhece a realidade de uma comunidade, sabe que eu sou uma exceção. Eu não sou a maioria, né? Assim, a gente tem que pensar que não é um processo fácil, um processo simples. Eu amo tarô, assim como você ama o tarô. A gente tem várias adversidades. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter o seu boleto para pagar, cada um vai ter a sua forma de lidar com as situações. Mas quando você tem um propósito, pode vir tsunami, pode vir o que for. Pode ser o tempo. O tempo, o que é o tempo? O meu tempo não é o mesmo que o seu tempo, sabe? Ai, porque o fulano entrou na faculdade aos 18, a outra está entrando com 50. Cara, cada um teve um processo, um momento. E que bom que conseguiu, sabe? Eu falo isso de coração, assim. O não desistir, porque eu falo assim, às vezes a gente dá uma pausa. Você precisa respirar às vezes você precisa tomar um fôlego. A gente tem esses momentos, né? Acontece isso. Mas quando você tá ali, ó, você tem aquilo dentro de você, você sabe que você não vai desistir, sabe? E eu acho que a motivação, ela vai vindo em forma de anjos. Então, assim, eu passei por um processo muito sério esse ano, assim, bem trash, e que eu tive uma oscilada, assim, bem forte emocional. Inclusive, a Lola falou que eu ia viver uma torre. Eu vivi uma torre esse ano pesadíssima. E aí eu tive que me reconstruir, assim, e eu olhava aquilo e falava, cara, o que eu tô fazendo? Como que eu tô fazendo isso? Que reforma é essa? O que eu tenho que aprender? E aí, meu, você tem um propósito. O que apareceu de gente, assim, de anjo, qualquer mensagem, umas mensagens assim aleatórias. Eu lembro que teve uma paciente muito aleatória, ela nem sabia de nada que estava acontecendo. E ela falou assim para mim: minha filha, eu vou te dizer uma coisa que eu senti no meu coração que eu precisava te dizer. Você não é bijuteria, você é uma joia rara. Ela não sabe o que aquilo representou para mim naquele momento. Mas meu olho, ele enchia de lágrimas, assim. Eu chorava assim, eu tentando manter a pose, mas assim, as lágrimas escorrendo. Porque ela não entendeu o que aquilo significava. E ela falou assim para mim, que Deus te abençoe e que você encontre pessoas no seu caminho com o mesmo amor que você disponibilizou para mim. Então, eu falei assim, cara, se eu não tô no caminho certo, eu não sei aonde que eu tô, mas eu sei que eu não posso desistir agora. Sabe? Então, eu acho que é sempre um recadinho, alguma coisinha que vem, que aparece, que acontece, que faz a gente querer continuar. E que nem eu te disse, a gente tem altos e baixos, a gente tem momentos que a gente quer respirar e que as coisas não vêm, porque, meu, não é fácil você ter esperança quando nada tá nascendo, quando tudo tá dando errado, quando as coisas estão paradas, sabe? E eu sempre tive uma filosofia muito forte para mim. Eu falei assim, já entreguei para espiritualidade, né? Eu falo assim, olha, eu não sei qual que é a minha missão de vida, não sei, eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, tenho umas coisas pendentes. Se eu fosse você, deixava eu ficar aqui mais um pouquinho, que eu tenho umas coisinhas aqui para resolver, entendeu? Mas eu queria dizer o quanto eu sou grata. Eu sou grata
por tudo que eu passei, eu sou grata por tudo que eu tenho, eu sou muito grata por cada dificuldade. Porque se hoje existe uma Cibele, que é a Cici, palestrando, é porque ela sofreu algumas coisas que desencadearam. Se hoje existe uma Cici que idealizou um grupo, que idealizou outras coisas, é porque tiveram outras coisas que, sabe, que foram, assim, importantes. Então, muita coisa que eu apanhei, eu entendi que para bater, digamos assim, né, eu tinha que dar amor de alguma forma. Eu tinha que acolher de alguma forma. Eu sou contra algumas coisas, eu reivindico algumas coisas. Só que eu preciso criar consciência para que outras coisas aconteçam. Então, acho que essa foi a minha maior motivação. Eu também falo pra caramba, viu? Desculpa. Não, gata, é isso mesmo. Adoro, adoro. E quando você fala também dessa questão mulher preta, eu também me identifico, né, como mulher preta. E, e é difícil porque o preconceito é bastante. E às vezes a gente acha, eu até de relacionamento, tudo, eu falo assim, cara, ele é branco, ele não vai me aceitar do jeito que eu sou. E tá me bloqueando. Eu acho que é por conta da minha cor, eu acho que é por conta disso. Então, infelizmente, situações que também já vêm rotulada, mas que a gente está disposta e aos poucos a gente quebrando essas barreiras, né? E cada consulente que entra na nossa vida também é uma chave e quebra essas muralhas, quebra o preconceito que a gente tem, e principalmente no nosso meio, porque a gente acha que é tudo lindo, maravilhoso, é um meio mais competitivo, pessoas mais ali que a gente tem que tomar cuidado, e ao mesmo tempo no sentido assim, a gente tem que tomar cuidado, e é muito bom no sentido assim, cara, olha só, ela tá crescendo, ela tem um grupo. E eu não invejar, ai, mas ela é assim, mas eu tenho tantas qualidades, mas é o que você falou. Cada um tem uma etapa. E só você sabe o que você sofreu. E se eu não conseguir, porque eu ainda não estou preparada. E depende, e é isso. Nada vai cair do céu, e é o que a gente coloca para os consulentes, né? Não tem assim, não é uma varinha, né? Aquela coisa, tum, já aconteceu. Não, a vida ela é tão maravilhosa que ela te dá o livre-arbítrio. Tem a situação que fala, ó, tá assim, mas agora como você vai resolver, cabe a você. Então, as escolhas, elas são suas, né? E isso que é a inteligência emocional. É isso que a gente pensar cada passo e voltar para trás é importante também. É importante. E está sendo para mim muito significativo, né? Essa conversa, essas emoções, também está me ajudando a encarar certos fatos. Uma coisa que eu acho legal sua é, cara, você é alta astral, você dança, você canta ali nas suas lives, né? Mas é isso, da gente botar a nossa essência. Então, a gente está conversando, então vou fazer isso, vou pôr uma música. Agora, a forma que eu vou colocar essa música, ou fazer a atuação, né, ou enfim, é sua. E tá tudo bem, né? E as pessoas acham que a gente está ali ou querendo competir, não. Se a gente não dá as mãos, né? E é a mesma coisa que eu falei, cara, a menina faz live igual eu, então, assim, merecido chamar ela para fazer uma live também e a gente bater essa figurinha, porque tem as nossas dificuldades. E toda vez que eu vou lá fazer uma live, que eu chamo alguém, que eu bato na porta, é uma alegria maravilhosa, depende, né? Eu não sei você, mas eu grito, Total. eu esperneio e eu vibro. E quando acaba uma. Isso que é legal, porque às vezes também tem
lives que você fala assim, cara, essa não vai dar em nada. Ah, essa não vai ser muito boa, porque a gente é humano. Sim. E aí, aquelas que a gente acha que não vai dar nada, são aquelas maravilhosas, que bate na tua cara e fala assim, cara, baixa a tua cabeça e aceita o que a vida vai te dar. Porque às vezes a vida, ela te dá tantas coisas e tem muita gente, a gente perde tanta oportunidade, oportunidade de emprego, oportunidade de relacionamento, porque a gente é orgulhoso, que a gente fica no achismo. Ah, será? Ah, mas eu acho, mas cara, segura sua onda, abaixa sua bola, aceita o que a vida tem que te dar. Pode ser que na hora não seja bom, mas vai ser importante para o seu crescimento. E eu acho isso muito bom. Ai, gente, chonada. Chonada em você. Sinceramente, assim, eu falo que é muito bom a gente partilhar com pessoas que tenham a mesma visão, né? O mesmo pensamento. Porque eu falo assim, meu, a gente tem uma arte na mão e a gente precisa multiplicar. Então, por que eu não vou divulgar as pessoas que eu acho que são bacanas, entendeu? Por que eu não vou falar sobre? Por que eu não vou edificar essas pessoas? Não tem sentido, isso para mim não entra. É que nem quando o povo passa pelo grupo, eles falam assim, nossa, mas a Cici vai me divulgar? A Cici vai criar uma live comigo? Mas, cara, eu preciso evidenciar para o mundo o que você faz de bom. Entendeu? Então, por que eu tenho que ter essa competição? Ah, eu não vou falar da Rê, porque a Rê, né, joga e ela vai ser minha concorrente. Ah, eu não vou falar do fulano, porque o fulano não sei o quê. Não, se a gente não se unir, é uma das coisas que eu sempre falo, se a gente não se unir, a nossa arte morre, sabe? Então, assim, cara, a gente tem que germinar, tem que ser igual unha de gato, entendeu? Tem que dar ramificação e ir pegando tudo. É assim que a gente vai fazer diferença. Então, que nem eu trouxe essa pauta do racismo. As pessoas falam assim, cara, a gente tem que fazer letramento racial com pessoas negras. Não! A gente tem que fazer com as pessoas negras, a gente tem que fazer com as pessoas não negras, a gente tem que falar com todo mundo. Humano, né? Se você Exatamente. seja bem-vindo, e até bicho também, né? Porque mas não esquecer de tudo e de todos, né? E eu acho muito legal quem é novo e está começando, e quem já tem mais idade, que tem uma bagagem, mas a questão não é o tempo de, eu tenho 100 anos de tarô, mas sim como você coloca e qual foi a sua trajetória, qual foi a sua história, qual foi a sua bagagem, né? O que ele te representa. Até porque tem gente de idade que começou ontem. E tem gente ali novinha que tem aquele. Desde que nasceu. E tá tudo certo, cada um tem a sua ferramenta. Mas a questão que a gente sempre fala é o respeito, né? O respeito com o ser humano. E é isso que os oráculos ele coloca, né? A gente tem que ter respeito para que a gente possa conquistar e ter mais liberdade, né? E não julgar, porque infelizmente a gente julga muito. A gente julga as pessoas. Não importa se você é negro, se é branco, você tem esse julgamento, né? Igual eu tenho preconceito, eu falo assim, ele não vai gostar. Quem está sendo preconceituosa? Sou eu que estou sendo preconceituosa. Mas tem coisa lá por trás e a gente vai aos pouquinhos conversando e é isso, nosso papo. Eu acredito que tem muita coisa abrindo, né? Cabeças, é, bloqueios e mudanças. E o que é bacana é a questão do estudar. A gente sabe que o estudo é importante, tá ligada, conectada com o mundo e da gente, pelo menos com o oráculo, a gente consegue falar de política, a gente consegue falar de tudo, mas está antenada e a importância da gente estar antenada para que a gente não caia em golpe, para que a gente não, que as pessoas não pisem na gente.
Exatamente. Um dos tópicos que a gente tem aqui no Mistérios da Luz é justamente atendimento, né? Métodos e atendimentos. Então, a gente tem um módulo só para isso. E o que a gente trabalha? Eu sempre falo assim, cara, antes de você ser tarólogo, você é humano. Acabou. Então, assim, se você não entender a sua humanidade, você não tem como entender a humanidade da outra pessoa. Eu não sou empata porque eu me coloco no seu lugar. Não. Você tem que ser empático simplesmente porque a pessoa existe e respira. Eu respeito a sua integralidade. Eu não preciso me colocar no seu lugar para entender que você sofre, para entender que você quer acolhimento, para entender que o seu ouvido não é pinico. Eu não preciso me colocar no seu lugar. Eu só preciso entender que você merece respeito, sabe? Então, é uma das coisas que eu sempre falo aqui. Gente, o pinico é uma coisa, o ouvido das pessoas é uma outra coisa totalmente diferente. Então a gente tem que tomar cuidado e atenção, porque as palavras elas têm poder. Então quando você vai dar uma notícia, você tem que pensar como que você vai dar essa abordagem, como que você vai fazer essa abordagem, como que você vai trazer isso. E a gente está falando cada vez mais de um mundo diverso. Então antes a gente tinha nas literaturas que rei, rainha era gênero. Então rei, né, rei lá, copas, espadas, paus, ouros, homem, rainha, mulher. Não, a gente está hoje no diverso. Então tem um aspecto feminino, um aspecto masculino. Hoje a gente tem mulher, a gente visualiza isso, uma mulher imperador. E por que a gente não visualizava isso antes? A gente tem um homem sacerdotisa. A gente tem Bia. Um homem imperatriz, que tá faltando, né? Esse lado mais materno, esse lado mais não é romântico, mais emocional, emotivo, né? Sensível, né? Por que a gente tem essa dificuldade, enfim? Então, cada vez mais a gente está percebendo que as coisas estão mudando e tem a necessidade de a gente adequar os nossos atendimentos. Então, as pessoas, às vezes, elas perdem, às vezes, o feeling para dar uma resposta para alguém, para fazer alguma coisa, às vezes acabam se embananando, entrando em assuntos que não deveriam entrar, né? Às vezes tem essas questões. Por quê? Porque elas não têm esse discernimento. Então, qual que é a importância do estudar? E por isso que eu falo assim, as escolas hoje em dia, elas deveriam não estar só preocupadas em ensinar a técnica, a melhor metodologia, se é o método europeu, se é o americano, se é o jogo de 3 cartas, se é o templo de Afrodite, se é o Pélada. As pessoas elas deveriam estar preocupadas com o que acrescenta na vida do outro. Sim. Né? Então, assim, o consulente em si, ele não vai entender a tua jogada. E não que você não tem que ser técnico, não é isso que eu tô querendo dizer. Que você tem que estudar, que você tem que ter aí um bom arcabouço teórico. Inclusive, no grupo eu cobro TCC. Tem que fazer artigo, tem que pesquisar, tem que fazer construto. Por quê? Porque é importante fundamentar. Não é coisa que eu achei da minha cabeça. É aonde que eu achei, o que isso tem impacto social. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. A gente não tem que fazer história. A nossa arte não pode morrer, então a gente tem que deixar evidência. Vamos mostrar para o povo o que acontece na sociedade. Né? Então, é muito nesse sentido. Só que eu estou falando de uma pessoa com outra pessoa. Eu estou falando de um humano tocando outro humano. Então, se eu estou falando de um humano tocando outro humano, eu preciso mostrar para ele que é importante ele entender o sentimento. Que é importante ele entender que ele vai perder. Que ele tem consequências se ele faz algumas escolhas. Então, tudo isso eu vou treinando que ele tem que aprender a esperar. Que ele não pode ser afobadinho para dar uma resposta. Que às vezes ele tá super... eu quero atender, sim, se eu tô pronto, eu vou atender agora. Calma. Opa. Vamos atender, mas calma aí. Como que você vai começar isso? E vamos supor
que você vê tal situação, como que você vai lidar com isso? Né? Então, é muito disso. Eu falei, gente, já revelei a sexualidade de alguém no tarô. E aí, você não sabe. E aí, como que você faz? Porque você não sabe se eu falo cheio de dedos, se eu falo o que eu tô vendo. Então, eu tenho esse momento. Então, você está preparada para uma situação como essa? Eu já peguei uma situação de aborto. Eu já peguei situações assim super complexas. E como é que você lida? Você está preparado para lidar com isso? Para que se o calor apertar, você vai saber falar? Então, é muito nessa desconstrução. Eu faço até uma brincadeira muito assim. Eu falo que até é um pouco pesada no sentido do quê? Imagina você, e eu não estou ofendendo o sagrado de ninguém, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, já falando assim que eu tenho respeito por todas as crenças, uma paixão, aqui todo mundo se conversa. Mas imagina você ter que vender um vibrador para uma freira. É muito pesado. Mas como que você faria isso sem ofendê-la? É complicado. Até você mostrar que você pode sim se tocar, ter prazer e o prazer ele não é pecado ruim. Você tem que jogar um tarozinho para ela, não jogar um tarozinho. E aí, e é isso. Como jogar para uma freira, né? Então, percebe? São assuntos que as pessoas elas tapam só com a peneira. Gente, falar de amor, nosso feijão com arroz, nosso carro-chefe, é ok, né? A gente tá acostumado a fazer isso, assim, se o fulano volta, se o fulano não volta. É uma coisa que a gente tá acostumado. Mas a gente tem que parar de pensar só nisso. A gente tem que entender a profundidade dos nossos aconselhamentos. A gente tem que entender a importância deles, né? Então, eu sempre trago esse choque de realidade, já nas primeiras aulas, né? Eu falo que eu sou a monstrinha, já nas primeiras aulas, para que a gente comece a encarar como algo sério, como profissão, como hobby. E pode ser desconstruído com a música, com o filme, com que nem eu dei o exemplo do dia a dia da minha casa. Super, porque tem que fazer parte de você. Mas qual que é a tua seriedade e comprometimento? Então, por isso que eu falo que às vezes a nossa insegurança em querer acertar deveria ser a nossa preocupação com o que a gente profere. Sim. E não se a gente vai acertar ou errar. Porque acertar ou errar faz parte do processo. Você concorda? Sim, com certeza. Agora, Na verdade, a forma como... se ele vai assimilar tudo que foi, assim, o que ele quer fazer, na verdade, o que ele vai fazer da vida dele, né? Teve uma outra vez que eu fiz uma leitura, aí a pessoa assim, primeiro já começa, né? Quero saber de traição. E você vê que a pessoa, primeiro aí eu tiro a energia do cara, o cara tá totalmente ali alterado. Então, de você ver o que está acontecendo, primeiro acalmar essa pessoa. Porque senão ele vai desligar e fazer uma loucura com a outra pessoa. E se você não ter o dizer, tá traindo, vai dar, né? Vai dar merda. Falei, não sei se pode. Adora. Mas é isso. E ao mesmo tempo de mostrar para ele, eu falei assim, opa, querido, calma. Primeiro que um relacionamento, 50% é dos dois. E qual é a sua contribuição? Se você tem esse pensamento, o que você está contribuindo para que fique nisso? E aí a gente vai montando, vai acalmando e mostrando assim, cara, na verdade o erro está com você, né? E não logo a gente tem que tomar um discernimento de falar, né? Porque senão o outro, se falar assim, ó, ele tá te traindo ou ele não gosta, se a gente não sabe quem é, né, a pessoa, ela desliga e se mata. E não é
Exatamente. Isso não significa você não tá falando a verdade, ou muita gente fala assim, ah, essa aí é do mimimi, essa aí é da terapia. A questão não é a terapia. A questão é de como a gente aborda e como a gente fala para o outro. Porque se o outro está vindo até você, porque ele quer salvação. E às vezes tem muita gente, De misericórdia, exatamente. mas ele quer, por dentro ele está falando, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Se ele está ali, tem alguma coisinha. Tem alguma coisa aí que tá saindo fora da caixinha. Tem uma galera aqui que tá falando e eu não tô nem. A Lola, adoro responder traição. A pessoa fica A Lola perigosa. quando eu pergunto o que vai fazer com a resposta. Aí aqui o oráculo cigano, porque às vezes quer saber mais e não tem estrutura para saber, tem que ter um teto ali para identificar e saber como falar. Isso que é uma coisa bacana da gente, porque a gente já consegue entender quem é a pessoa que a gente está falando. E isso que é legal. Exatamente. Saber com quem eu estou lidando. Então, se é uma pessoa que o emocional dela está abalado, primeiro a gente vai ali acalmar, né? E fora isso, gente, a gente não só em questão desse impacto com a pessoa, mas a gente precisa pensar no impacto com a gente. Porque vocês precisam pensar que a gente está lidando com diversas pessoas, né? Principalmente quem atende online aí, que não é no tete-a-tete. Meu, você está falando com, às vezes, até com personagem. Porque as pessoas atrás das câmeras, elas são o que elas querem ser. E assim, eu já ouvi relato de tarólogo que foi processado. Sim, eu também. Né? Então, assim, a gente está falando de algo sensível, algo que a gente precisa ter cuidado. Por isso que eu volto na questão, o ouvido do outro não é pinico. Porque quando entra assim, minha taróloga falou, né? Então, assim, pessoas que inclusive já foram juradas de morte, porque né, falou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas. Então, assim, né, é bem complicado, é um assunto bem sensível. Ô, gata, deixa eu falar uma coisa. Eu só tô com um pequeno problema que eu tô amando. Eu esqueci meu carregador. Eu tô com 4% e eu não quero de jeito nenhum deixar de salvar essa live. Aí eu queria até falar com você se você já topa a gente fazer uma outra já. Assim, não quero te interromper. Imagina! Eu achei que ia dar, agora acho que como tá falando, tava ali, de repente ele já, vum, e o negócio tá bom, até eu tenho um outro celularzinho, mas ele é muito ruinzinho, e ele não vai ter uma qualidade boa, mas queria que você fizesse um fechamento. Menina, eu esqueci meu carregador no meu trabalho, olha que coisa, sempre, hoje foi. Eu esqueci. A criança tem TDAH, né? Alguma coisa eu esqueço. Mas o meu baralho eu não esqueço. Ó, ele tá lá na bolsa. Meu baralho eu não esqueço. Eu queria rapidinho só falar para você que eu amei mesmo. Foi foi um grande saber. Gostei muito, me identifiquei com você, me emocionei e aquela coisa de não desistir, né? De outras coisas. E que se lasque, se foda-se o que o outro pensa, o que o outro fala, e a gente tem que seguir, cada um segue com o seu desejo, com as suas vontades e persiste. Aí eu queria que você pudesse fazer um finalzinho aqui, que eu tô com 3% só para me salvar, gato. Tá, então vou ser breve para salvar essa live de milhões. Gente, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade. E eu queria deixar a mensagem para vocês pensarem realmente como um girassol, né? Então, eu acho que
A resiliência está aí, no girassol, né? Então, o girassol, ele sempre se volta para a luz, né? Sempre se volta para as coisas boas. E eu falo, quando a gente tem propósito e quando a gente tem família, as coisas acontecem. Então, vai aqui o meu Ubuntu para vocês, que é uma filosofia africana, que diz que eu sou o que sou pelo que nós somos juntos. Então, que a gente não perca isso, que a gente consiga enxergar o outro, que a gente consiga se evidenciar e que a gente consiga irradiar a nossa luz pelo mundo. É isso. Gratidão. Gratidão. Eu vou ter que encerrar mesmo, porque eu não quero perder. Já estou com 2% para dar tempo de gravar. Então, um beijão, obrigada a todos, gata. Ó, já virei sua fã aí. Espero que a gente. Depois eu falo com você. Se eu não falar hoje, eu falo amanhã. E a gente já combina outra live, gato. Parte 2. Arrasou. Beijo, gente. Beijo.